só o que restará. Chegará um dia, na vida de todos nós, em que bandeira alguma terá forças para tremular, sem cores destemidas ao vento, sem mastros a desafiar os céus, sem palavras repetidas como cânticos de guerra, sem intrigas e distorções, golpes baixos ou golpes de mestre. Tudo perderá o sentido que até então parecia ser tão pleno e autossuficiente, e não será por covardia, e muito menos indecisão ou por qualquer outro gesto de renúncio que estes símbolos, até então fundamentais para a existência e justificativa nesse mundo, repousarão. Mas apenas porque sempre foi assim, nada e sempre será. Eis a simples e conhecida sina que é de nossa natureza frágil e mortal, o caminho inevitável e misterioso. Mais misterioso só por ser desconhecido nos detalhes do seu durante e nunca lembrado de como é no início e no fim, onde todos os caminhos, de todos, são sempre iguais. Do nada que brotamos ao nada que nos espera, é o que somos. O resto é fantasia efêmera que vestimos para abonar outras faltas, outros anseios, desejos, quem sabe traumas e rancores, quem sabe carências. Olha ao redor, o ódio pulsa entre ofensas temporárias. Ofendem-se os que ontem se abraçavam e os que para amanhã reservam uma descarada união. E, à margem dos interesses de uns poucos, os que arrumam o tabuleiro e dispõem as pedras sobre ele, para nele se devorarem, semeiam uma cegueira absurda e coletiva, o fanatismo dos tolos, dos que se agridem, dos que nada levam consigo além das feridas. E os comuns se afastam, porque afastados são mais frágeis e fáceis de dominar. Não era para ser assim no coletivo dos racionais. Mas é. E sem se dar ao trabalho de perceber que há sonhos e necessidades tão parecidos que quase poderiam ser chamados de iguais, e só não são iguais por serem humanos, porque a maravilha do ser humano é justamente ser ímpar, único e, entretanto, incapaz de ser solitário. Depois das guerras sem sentido deixarem seus rastros de sangue, depois de sentidos os males do conflito onde os seus idealizadores saem sempre ilesos, quando as ondas mais altas e bravias sossegarem, uma brisa desconcertante trará aquela sensação incômoda de impotência e inutilidade. A certeza de que suamos e gritamos em vão, de que matamos e morremos por nada. Gratificante seria dar as mãos, sorrir, utópico, feito clichê comercial de pasta de dentes ou margarina, mas tão bom. Os lençóis que cobrem a cama de hospital, onde a mãe recebe uma criança para este mundo, cobrirão amanhã a cama do quarto ao lado, onde alguém precisará de doações de sangue para ficar mais um pouco com quem ama. Nossa primeira e última bandeira terá apenas a cor da vida. Similares, semelhantes e quase iguais. Encontrei um caqui entre tomates. Foi na Feira Livre de Xavier de Almeida, no Alto do Ipiranga, em São Paulo. Havia encerrado uma turnê em terras paulistas com meu livro Um Caminho no Meio das Pedras, novela juvenil que aborda o tema do crack e outros debates. Eu visitava o Bruno, amigo e editor. Ele já tinha me apresentado boa parte daquela cidade maluca, estressada e múltipla, milionária e miserável, tão estupenda e tão comum em suas manias de grandeza até numa simples feira livre. Fui lá. Quilômetros de barracas, tendas, contêineres. Gosto de andar invisível entre algum povo que porventura eu não conheça, pescando suas reações sinceras, suas euforias sem máscaras, suas inquietações. Percorri bancas entre gritos, gargalhadas e alguns protestos sobre os preços, principalmente do tomate. Se em qualquer lugar do Brasil o tomate anda caro, em São Paulo está mais ainda, pois numa pilha de tomates lá estava ele, o caqui, disfarçado, quieto. E eu me aproximei sem qualquer intenção de descobri-lo até que aquele tomate um pouco opaco me chamou a atenção, parecido com os outros. Mas não era de verdade. Um caqui. Seus semelhantes eram vendidos a um preço 3 vezes menor. Semelhante? Não. Outra estirpe. Similar? Muito menos. Quase igual? De vista, talvez. A um olhar menos experiente, não ao meu. Guri ítalo caboclo criado no interior do Rio Grande do Sul. Então, incomodado, encarei o caqui como quem fosse desmascará-lo em nome do Código do Consumidor, da Inspetoria de Saúde, do movimento Passe Livre ou Escambau. Mas minha mão ficou suspensa no ar, numa bolha de silêncio entre tantos gritos. Haverá sempre, nessa vida, aquele que quer ser quem jamais será, que tenta parecer mais do que é por critérios mais dos outros do que realmente seus, sinceramente seus, ou do mundo real. Máscaras que se obrigará a vestir na desesperada tentativa de sucesso, e haverá até o que não vê diferença entre os desiguais, seja por incapacidade de compreender, por não querer ver, ou até por qualquer birra. Talvez o caqui só quis valer um pouco mais. Talvez tenha sido jogado naquele cesto sem ter culpa, vítima da ganância alheia, usado como são os viciados por um traficante, os povos por seus gestores. Talvez fosse cúmplice de um golpe baixo, um engodo mínimo e invisível. Só mais um neste país de farsas gigantes pela própria natureza e autores deitados eternamente em berço esplêndido. Nunca na cadeia. Ou ele nem é um caqui.
mais uma cereja siliconada, um abacate ator, e tudo o que eu vi fosse nada, além de uma ilusão de ótica, de uma conclusão precipitada. Quem saberá a verdadeira verdade? Quem julgará o caqui, perdido ou fingindo ter mais valor entre os tomates? Comprei-o, mas pelo preço de um caqui, é óbvio.